Deus colocou no meu coração uma mensagem que tem tudo a ver esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito peculiar na nossa história. Um momento sem precedentes. Nós nunca imaginaríamos que igrejas iriam fechar os seus templos. Nós nunca imaginaríamos que nós teríamos que fazer cultos online durante a semana, como também, não somente no âmbito da igreja, mas também nas questões pessoais também. Só para os irmãos terem ideia, tem pessoas que saiu, né, um diagnóstico de mulheres que estão sofrendo agressão em casa, casais tendo problemas de relacionamento, pais e filhos, porque estão convivendo mais tempo em suas residências. É claro que nem todos os problemas é por causa disso. Estou dizendo que um dos, né? Nós também acompanhamos o aumento do desemprego no nosso país. Enquanto algumas pessoas, talvez você que aqui está, talvez você que está nos acompanhando, você também foi afetado por essa pandemia, e ela afetou você não porque você contraiu o vírus, mas afetou você financeiramente, afetou você nas suas relações, afetou você também emocionalmente, porque os índices de pessoas que desenvolveram doenças da mente nesse período também foram altos. Desenvolveram em você talvez o pavor, o medo, o receio. E talvez para algumas pessoas, graças a Deus, nenhum de nós aqui, em nome de Jesus, isso não vai acontecer no meio de nós. Nós vamos orar por isso. Mas algumas pessoas, e talvez até as pessoas que nos acompanham, perderam um ente querido por conta deste vírus. Se nós vivemos dias difíceis. Isso me lembra muito a história de Neemias era alguém que viveu períodos muito difíceis e que ele soube usar a sua fé, a sua perseverança para que pudesse superar os seus desafios. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz uma palavra de esperança para nós. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz o seguinte: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm. Este dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria de Deus é que vai nos conceder força. Quem foi Neemias, irmãos? Quem foi Neemias? Quem foi esse personagem bíblico? Ele foi um israelita que provavelmente nasceu fora da sua terra, porque o seu povo estava sendo escravo da Babilônia. Nesta ocasião que ele viveu, a Babilônia já tinha caído e estava ressurgindo um novo império, que era o Império Persa. E ele, o próprio Neemias, ele era copeiro do rei persa, Artaxerxes I. Ele trabalhava lá como copeiro desse rei. E um dia o irmão dele veio até ele e falou assim: olha, Neemias, Jerusalém, que era a cidade que Neemias amava, Jerusalém está assolada. O nosso povo, eles estão passando miséria. Os muros da cidade de Jerusalém estão derrubados. Diz o capítulo 1 que Neemias chorou bastante. Ele jejuou e chorou. Ele confessou o seu pecado, confessou o pecado do seu povo. E aí um dia estava perto do rei. O rei perguntou assim: por que você está triste? E ele contou a história para o rei. E o rei deu para ele autorização para que ele pudesse voltar para Jerusalém 1000 quilômetros. Voltar para Jerusalém e reconstruir as muralhas de Jerusalém, para reconstruir novamente a sua nação.
Queridos, Neemias tinha um sonho, Neemias tinha uma meta, Neemias tinha um propósito, Neemias tinha um objetivo. E talvez você que me ouve, você também tem propósitos, tem objetivos, tem sonhos. Você tem um desafio enorme diante de você, como Neemias tinha, que eram os muros de Jerusalém. E você pergunta: aonde vou tirar força? Aonde vou conseguir ânimo para continuar? Aonde eu vou conseguir encontrar combustível para continuar em frente, para continuar batalhando, para continuar correndo atrás dos meus objetivos? Se eu fui afetado, seja direto ou indiretamente, tanto pelos problemas do Covid, como por problemas relacionados à nossa própria vida. Porque antes do Covid vir, nós já tínhamos problemas, não é verdade, irmãos? Né? O Covid não é um problema que a gente passou a adquirir agora, como se nós não tivéssemos também outros problemas. Nós tínhamos antes. E com ele veio outros e continua surgindo outros. Como enfrentar isso? Eu quero apresentar aqui 3 coisas que nós podemos aprender, tanto no texto que nós lemos agora, como na vida desse homem, que teve uma vida nada fácil, assim como a sua vida, que não é nada fácil, assim como a minha vida, que não é nada fácil. A primeira coisa que nós precisamos fazer para encontrar força em meio aos destroços, em meio aos escombros que a vida nos proporciona, primeira coisa é você fazer aquilo que Deus planejou para você. É você procurar fazer aquilo que Deus tem para você planejado. Veja que Neemias, ele sabia exatamente disso. Ele sabia que ele precisava viver aquilo que Deus tinha planejado para ele. E se ele fizesse isso, isso seria a alegria do Senhor e o combustível para a sua força. Neemias capítulo 2, versículo 18, ele fala o seguinte, o próprio Neemias, dizendo o seguinte: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então as pessoas disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as mãos para o bem. Apesar do muro caído, apesar de toda a desolação, Neemias, ele não tinha dúvida de que Deus estava mandando ele reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não estava sonhando a sua vida, ele estava vivendo a vida do sonho de Deus para a vida dele. Quantas pessoas muitas vezes passam a vida toda só sonhando na vida, ao invés de viver a vida dos sonhos de Deus? Neemias fez isso. Eu fico pensando, irmãos, se nós vivêssemos uma vida que não foi aquilo que Deus planejou para nós, como é fútil isso, como é desmotivador você fazer, viver, praticar aquilo que Deus não planejou para você. Eu não sei se os irmãos lembram lá da história que aconteceu lá em Goiânia, um acidente radioativo lá em Goiânia, em que os catadores de material de reciclagem, eles entraram lá no local abandonado e eles encontraram um cilindro. Eles acharam interessante, eles levaram aquele cilindro para casa, lá no bairro lá de Goiânia, aqui pertinho de nós. E aí eles resolveram abrir aquele cilindro. Eles abriram, por curiosidade, achou interessante lá o pozinho branquinho que estava lá, né, no cilindro. Aquele pozinho, ele brilhava, segundo um professor meu que estudou o caso, ele falou que aquele pozinho brilhava na noite, assim, igual neon, né? E também saboava muito bem. E aqueles dois sujeitos, eles distribuíram para os colegas lá, para os vizinhos e tudo mais. Só que aquele material que estava naquele cilindro era o césio 137. O nome, na verdade, é isótopo césio 137. É altamente radioativo. Altamente radioativo. Quem tem contato com o césio 137 desenvolve em poucos meses câncer
tem problemas, alterações genéticas, né? As crianças nascem com síndrome de Down, com anemia, com uma porção de problemas. E todas as pessoas, todos os vizinhos lá naquele perímetro foram contaminados com esse produto radioativo, porque ele se espalha talvez na atmosfera, e as pessoas morreram. Poucos meses depois as pessoas estavam doentes. Tanto que só descobriram isso, que foi esse cilindro, que foi essas pessoas que pegaram, porque as pessoas daquele bairro estavam indo lá no médico, relatando os mesmos problemas, e as pessoas tendo quadro de doença, enfim. Imagina quando você faz algo que não é o propósito pela qual foi preparado. O Césio 137, ele fica dentro de um cilindro blindado, porque o ser humano não pode ter contato com isso, porque traz doenças. E aquelas pessoas, talvez por falta de informação, também o instituto que jogou esse material lá no lixo, que não pode ser descartado em qualquer lugar, talvez ocasionou isso. Como é trágico você pegar uma coisa, usar por uma finalidade pela qual ele não foi designado. Mesmo que ele pareça interessante, mesmo que pareça que ensaboava igual o Césio ensaboa, né? Igual um sabãozinho, mas aquilo é altamente radioativo e custou a vida de milhares de pessoas por não fazer aquilo que foi designado. Eu me lembro que eu falei com os irmãos aqui de uma história de um gaúcho que ele usou uma granada antitanque como suporte do seu galinheiro. Os irmãos lembram dessa história? O Carlinhos acho que deve lembrar dessa história. O Carlinhos aqui, que foi militar, sabe disso, né? A granada antitanque, o sujeito estava usando como suporte para a porta do seu galinheiro. Até que um dia alguém passou lá e falou assim: cara, você tá maluco? Se isso aqui explodir, vai a sua casa, seu galinheiro, tudo por ar. Mas ele não sabia, Alessandro, que era uma granada antitanque. Ele achava que era apenas algo inútil. E ela estava ativa. Ela poderia explodir também a qualquer momento. Às vezes nós estamos usando coisas sem saber. Nós estamos fazendo as coisas sem saber. Nós estamos vivendo a vida sem saber que não foi para isso que Deus nos planejou. E é por isso que estamos sendo esgotados. É por isso que a nossa vida, algumas coisas estão dando errado o tempo todo. Talvez você esteja hoje longe de Deus. Talvez você se aproveitou dessa quarentena, o seu pastor distante por conta da quarentena, a sua igreja não tem atividades, ou aqui na nossa igreja, na IBNH, ou na outra igreja, para quem participa, e você se aproveitou disso como justificativa para fazer ou viver aquilo que Deus não planejou para você. E aí você começou a achar que a vida pouco importava as coisas espirituais, e você está vivendo aquilo que Deus não planejou para você. Essa é a primeira lição, querido. A segunda, eu preciso entender que mesmo cumprindo o plano perfeito de Deus, isso não exime a mim obstáculos e desafios. Quando Neemias voltou lá para Jerusalém, ele foi reconstruir o muro de Jerusalém, mas ele enfrentou diversos obstáculos. Ele tinha lá o seu inimigo Sanbalaque, ele tinha o seu inimigo Tobias, que zombava dele. O pessoal lá falou o seguinte: olha, se vocês construírem um muro aqui, vai vir uma raposa que é o tamanho de um cachorro, né? Para quem não conhece, a raposa vai colocar, a raposa vai derrubar esse muro. Ou seja, estava zombando de Neemias, dizendo: olha, esse muro que você vai construir vai ser um muro fraco, frágil, que não servirá para nada. Ele foi zombado pelos seus inimigos. Teve noites que ele teve que ficar acordado por causa dos inimigos iam atacar e derrubar as muralhas de Jerusalém. Você hoje, talvez você possa dizer: pastor, mas eu estou vivendo os propósitos de Deus na minha vida. Eu estou fazendo aquilo que Deus planejou para a minha vida, mas não sei, mas parece que de repente o meu diagnóstico deu positivo lá para o Covid-19. Eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, mas estou tendo dificuldades financeiras. Eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida, estou vindo para a igreja, estou orando, estou lendo a Bíblia,
mas o meu casamento não está nada bem. Eu estou orando pelos meus filhos, eu estou buscando por eles, estou jejuando por eles, mas os meus filhos estão longe do Senhor, estão me dando tristeza, eu estou perdendo noites por eles. Sim, às vezes mesmo você cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, você fazendo aquilo que Deus planejou para a sua vida, isso não significa ausência de sofrimento, querido ou querida. Não significa ausência de lutas. Nós vamos enfrentar obstáculos aqui. A gente vive hoje uma geração que é chamada geração Nutella. Já ouviu essa frase? No meu tempo, que não é muitos anos atrás, né? A gente chamava a geração mamão com açúcar. Mas agora o pessoal conhece Nutella. O pessoal acha que não come mais mamão com açúcar, né? Fala que é a geração Nutella. A geração dos mimis. A geração em que você não pode mais chegar para uma pessoa, até mesmo você como líder espiritual, chegar para uma pessoa e dizer: fulano, olha, você precisa melhorar nisso. Olha, eu tenho te acompanhado, você precisa fazer isso. As pessoas hoje não aceitam nem mais uma instrução, uma correção de amor, porque elas não aceitam mais serem confrontadas com o seu erro. Elas querem, parece que elas esperam o tempo todo só serem elogiadas, que a gente esqueça muitas vezes as suas deficiências. Eu sei, queridos, que às vezes nós não podemos ficar o tempo todo apontando defeito dos outros, não é verdade? Não é assim o nosso casamento. Mas muitas vezes, até mesmo nós, como pai, a gente vai dizer para os nossos filhos o que precisa ser feito. Você acha que um adolescente ele gosta quando você fala assim: menino, sai do WhatsApp, tá bom, você já passou a manhã toda olhando, né? Parece que está vigiando o WhatsApp, você está vigiando alguém, porque o tempo todo só olhando, o tempo todo passando, depois volta, né? Falta o dedo dar atrofiar. Você acha que eles gostam disso? Não. Quando nós falamos, não deixa a toalha em cima da cama, para quem tem filho adolescente sabe muito bem. Ou dorme mais cedo, ou algo assim. Eles gostam? Claro que não. Eu não gostava quando a minha mãe me obrigava a estudar, queridos. Não, né? Talvez tenha alguém aqui que o pai não precisava nem mandar estudar, eu estudava. Mas com certeza precisou alguém dizer para mim, eu estudar, precisou cortar a televisão, precisou cortar o videogame, o futebol, para que eu pudesse estudar quando criança. Eu sei o valor que isso dá. E às vezes nós, quando apontamos algumas deficiências, não é para denegrir você, é para fazer com que você se desenvolva. Às vezes, se o seu pastor não for, se você não puder ouvir o seu pastor, muitas vezes aquilo que ele tem para dizer para você, sabe, isso é a dificuldade de ouvir outras pessoas, o seu próprio bem. Às vezes, em alguns momentos, nós, inclusive até eu, como pastor, preciso ser puxado da orelha. Preciso de correção, eu não sou um ser humano perfeito. Eu tenho várias imperfeições. Alguém precisa muito bem dizer para mim: olha, você exagerou, não é assim, faça isso. Todos nós assim precisamos de um feedback. Nós vivemos hoje uma crise mesmo de autoridade. As pessoas não conseguem ouvir muitas vezes a repreensão, que elas logo partem para a defensiva, para o ataque. Portanto, agora, em terceiro e último lugar, eu preciso entender que aquilo que nos acontece na nossa circunstância não é tão importante quanto o significado espiritual que isso pode me proporcionar. Neemias entendeu perfeitamente de que não era as circunstâncias que definiam a sua vida. Quem definia a sua vida era a sua fé, era a sua convicção daquele que o havia chamado. Muitas vezes, querido, nós esperamos que os nossos sentimentos, os nossos desejos, né, sentimentos aí incluem ansiedade, incluem preocupação, incluem medo, incluem mágoa, rancor, raiva. As nossas emoções, sejam elas negativas ou até mesmo positivas, nós não somos determinados por elas. Não é elas que devem nos determinar, dirigir a nossa vida. O que deve dirigir a nossa vida é a nossa fé em Deus, é a nossa orientação em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala o seguinte: nós não vivemos por aquilo que vemos, nós nos movemos por aquilo que nós conseguimos ver.
mas por aquilo que nós não vemos. Porque o que nós vemos são temporais, são passageiras, elas passam. Mas a que nós não vemos são eternas. Então, portanto, nós não somos movidos. Nós não somos movidos por aquilo que nós podemos ver. Nós somos movidos por princípios. Por princípios de Deus para nós. E os princípios de Deus estão aí, na sua palavra, para que eu possa meditar e aplicar na minha vida. Por que será que filhos estão tendo filhos rebeldes? Porque eles não estão cumprindo a palavra de Deus. Porque tem um marido que está ferindo a esposa, ou uma esposa que está ferindo o marido, porque não estão vivendo os princípios de Deus. Por que será que alguém lá fora te ofende ou machuca você? Porque aquela pessoa não está vivendo os princípios de Deus. Ou talvez você, que provocou aquilo, também não esteja vivendo os princípios de Deus. É isso que deve orientar a minha vida. Portanto, eu quero concluir. E eu quero concluir desafiando você a examinar a si mesmo e perceber se você realmente está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Se você em algum momento deixou de viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Segundo lugar, não tenha medo do sofrimento, não tenha medo dos momentos difíceis, não tenha receio das dificuldades, elas vão acontecer. Mas nós sabemos, conforme o irmão Edson que postou lá no grupo da igreja, quando nós passamos pelo fogo, nós não iremos nos queimar. Quando nós passarmos pelas águas, elas não vão nos submergir, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está com você. E terceiro e último lugar, entenda que aquilo que lhe acontece não é tão importante quanto o significado do que está lhe acontecendo. Que você receba essa palavra do Senhor, que você coloque em prática os princípios por ela expostos. Vamos orar nesse instante. Eu quero convidar você a orar comigo, a fechar os seus olhos, você que está aí no seu carro, você que está nos acompanhando ao vivo também.